Tudo bem com vocês, primeiro? Tudo certo? Tudo certinho. Tudo bem. Que bom. Vou compartilhar a tela, tá? E, infelizmente, eu não vou poder ficar voltando muito, tá, gente? Eu vou ter que de fato, continuar a matéria, tá? Aí, peraí. Apareceu aqui a tela compartilhada? Apareceu. Tá. Prof, eu não sei quando é para tirar as dúvidas das aulas passadas, mas... É na quarta. Ah, tá. Eu achei que a gente ia tirar hoje, então beleza. Não, hoje a gente vai continuar. E daí na quarta, anote tudo, tá? Na quarta a gente tira. Beleza. Bom, gente, nós paramos aqui, ó. Pera. Você não tá ouvindo? André não tá ouvindo? Mais alguém tá ouvindo? Sim, aqui tá normal. Sim, Pro. Normal, né? Normal. Ó, gente, então, só para ficar claro, tá? Existem dois tipos de ações penais, né? A ação penal pública e a ação penal privada, né? A ação penal pública, ela vai ser de titularidade do Ministério Público, sempre, tá? Enquanto a ação penal privada é de titularidade do ofendido. A ação penal pública, ela possui duas formas de ser iniciada. Ela pode ser iniciada, ela pode ser, desculpa, ela tem duas espécies de ação penal pública. Ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Qual que é a regra? A ação penal pública incondicionada, né? E quando que a gente sabe quando que é cada uma? Pelo próprio tipo penal. Então, o próprio tipo penal que vai dizer. Se ele nada falar, é porque é ação penal pública incondicionada. E qual que é a diferença? A maneira em que o ofendido manifesta o seu interesse na persecução penal. Veja, em alguns casos, o legislador entendeu que certos crimes precisam da manifestação de interesse do ofendido a respeito do início da ação penal. Então, na ação penal pública condicionada, é preciso o quê? É preciso que haja uma representação do ofendido, né? E nessa representação do ofendido, ele deve deixar claro: olha, eu tenho interesse em processar ciclano. Mas isso não retira a qualidade de que o Ministério Público é o titular dessa ação penal. Essa representação não significa que o processo penal será regido pela vítima. O processo penal continua a ser regulado pelo Ministério Público. A titularidade continua sendo do Ministério Público. Só que, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, ele precisa que o ofendido manifeste seu interesse, né? É o que a gente chama de representação. Então, a gente viu lá os princípios da ação penal pública e tal, e vimos também a ação penal privada. Bom,
privada, ela é bem diferente da ação penal pública, a começar pelo seu início. Então, se a ação penal pública tem como início a denúncia, na ação penal privada, o seu início é por queixa, tá? É lógico que todos os requisitos gerais do início da ação penal servem para denúncia e queixa. Então, a tipicidade aparente, punibilidade concreta, legitimidade de parte e pressupostas condições da ação, assim como a justa causa, servem para toda e qualquer ação penal, sendo ela manifestada por uma queixa ou por uma denúncia, tá? E aí, logicamente, vai depender de algumas espécies. Então, algumas espécies, elas possuem alguns requisitos específicos, né? Outras não. Ok. Na ação penal privada, o interesse é de quem? Do ofendido. Aqui o Estado não manifesta o seu interesse. O Estado só possui representação na ação penal privada quando houver o quê? A pena. Então, a pretensão acusatória na ação penal privada é manifestada pelo ofendido e não pelo ente ministerial. O Estado, portanto, só vai manifestar o seu poder punitivo quando ele for atribuir o quê? A pena. Porque a pena continua sendo uma atribuição do Estado. Não existe mais a possibilidade de que a vítima exerça a punição, né? Então, o Estado continua atribuindo o quê? A pena. Mas a regência do processo penal, ou seja, o movimento do processo penal, porque a gente sabe que o processo penal, de acordo com o sistema acusatório, é um processo entre partes. Então, a gestão do processo penal continua sendo do ofendido, da vítima, tá? E aí, isso aqui eu estou só lembrando que a gente já teve nas aulas passadas. Mas o que é importante? Que vocês diferenciem os seus princípios, observem que os princípios de ação penal pública são diferentes de uma ação penal privada, observem isso, a começar pela disponibilidade e oportunidade, coisa que na ação penal pública não tem, tá? Mas isso a gente já viu, tá? Então, gente, o que eu quero focar aqui para vocês? Eu quero focar no seguinte. A ação penal privada, ela possui duas espécies, tá? A ação penal privada originária, propriamente dita, e, na verdade, três espécies. A personalíssima e a subsidiária da pública. Bom, a ação penal privada originária é aquela propriamente dita, ou seja, quem vai manifestar, quem vai exercer, quem vai oferecer a queixa é quem? O ofendido, seu representante legal, se ele for menor de idade, né? Ou se ele for inapropriado para o exercício dos atos civis, ou no caso de morte do ofendido, pode ser também pelo seu representante, né? Ou pode ser pelo seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Essa é a ação penal privada originária, tá? Em que quem pode manifestar é o próprio ofendido, seu representante legal, no caso de morte, né? O seu descendente, ascendente, cônjuge ou irmão, tá? Já na ação penal privada personalíssima, a personalíssima, somente o ofendido pode intentar a queixa. E vejam, antigamente a gente tinha duas possibilidades, dois crimes que aceitavam a ação penal privada personalíssima. Que era o crime de adultério, que não existe mais, né? E o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento a casamento.
Atualmente existe apenas esse segundo, que é crime de induzimento a erro essencial e ocultação do impedimento. Então, é aquela pessoa que engana, né, o cônjuge, né? Aquela pessoa que engana o outro para que possa casar. E depois se descobre que, sei lá, tinha um erro essencial, né? Então, esse crime, ele só pode ser intentado pelo próprio ofendido. Ou seja, se ele morrer, se o ofendido morrer, não há mais como intentar uma ação penal. Da mesma forma que não pode o ascendente, o descendente, o irmão, ninguém pode. Apenas o ofendido, tá? Então, essa é a ação penal pública, é a ação penal privada personalíssima. Na ação penal privada subsidiária da pública, a gente tem, essencialmente, uma ação penal pública. Mas o Ministério Público fica o quê? Inerte. Então, vamos supor que eu fui vítima de um roubo. Eu, vítima de um roubo, fui lá, fiz meu boletim de ocorrência, começou lá o inquérito, terminou o inquérito, tá o relatório final nas mãos do Ministério Público e há 2 anos o Ministério Público não oferece a denúncia. E não é que ele pediu o arquivamento do inquérito. E não é que ele pediu mais diligências. Ele literalmente sentou em cima do meu inquérito e não fez nada. Então, em razão da inércia do Ministério Público, a vítima, o interessado, pode se legitimar e oferecer o quê? Uma queixa. Ele não vai oferecer uma denúncia, porque é denúncia própria e exclusiva do Ministério Público. Ele vai oferecer uma queixa. Só que, lógico, metade da queixa é você provando a inércia do Ministério Público, né? Mas você pode oferecer essa queixa, mas apenas se o Ministério Público ficar inerte. É diferente dele solicitar novas diligências. É diferente dele pedir o arquivamento do inquérito. Aqui ele ficou o quê? Inerte. Nada fez, tá? Então, em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, é possível que a própria vítima exerça esse controle, né? Então, ela pode o quê? Oferecer uma queixa, jamais uma denúncia. Ela vai oferecer uma queixa. Depois, é possível que o próprio Ministério Público se reassuma na sua qualidade. Então, ele vendo, putz, eu de fato, eu realmente comi bola, eu realmente não ofereci essa denúncia. E aí eu posso retomar as rédeas do processo penal, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim, tranquilo. Tudo bem. Veja, o que é caracterizado como uma inércia? Então, ele tem todos os requisitos para o oferecimento de uma denúncia, todos os requisitos, tá? Tem todos os requisitos para oferecimento de uma denúncia, todos os pressupostos processuais, todas as condições da ação, tem tipicidade aparente, tem justa causa, tem tudo. E ele não oferece a denúncia. Ele não postula abaixo do inquérito. Ele não postula o arquivamento. Então, são hipóteses em que a gente pode caracterizar uma inércia. Pense essa inércia como negligência. Tá? Gente. Bom, é possível que haja um aditamento da queixa. O que é isso? O aditamento da queixa é eu ofereço uma queixa, né? Eu, vítima, ofereço uma queixa, mas é necessária certas alterações, né? Talvez uma melhor qualificação, uma narrativa fática, né? Então, e quem que vai propor isso? O próprio Ministério Público pode propor, mas não é ele que vai fazer. Ele diz o seguinte, veja,
Eu ofereci uma queixa, eu, vítima, ofereci uma queixa, né, através do meu representante, através do meu advogado, ofereci uma queixa. Aí o juiz falou assim, intime o Ministério Público. Professora, por que precisa intimar? Porque continua sendo um processo penal. Embora não vai ter a gestão do Ministério Público, porque aqui o Ministério Público é apenas fiscal da lei, ele, na qualidade de fiscal da lei, vai olhar aqui e ele fala assim, puxa, faltou uma qualificação, ou faltou um melhor esclarecimento dos fatos. É como se fosse uma emenda da inicial, né? Então, é possível que o Ministério Público peça esse aditamento, mas esse aditamento não quer dizer que ele assuma a qualidade de parte. Não. Continua sendo a própria vítima, né? Continua sendo o próprio advogado, a própria vítima. Ele simplesmente sugere algumas correções, tá? Isso na qualidade de fiscal da lei. É possível também que o Ministério Público repudie, tá? E ofereça uma denúncia substitutiva quando? Quando ele verificar que está despida a queixa de todos os requisitos. Então, veja, o Ministério Público deve repudiar e oferecer denúncia substitutiva quando a necessidade de correção atingir a queixa como um todo. Então, é diferente de faltar ali um esclarecimento objetivo, quando faltar ali uma qualificação melhor, mas a queixa necessite ser repudiada como um todo. Nesse sentido, ele, na qualidade de fiscal da lei, pode assumir o processo penal. Mas veja, nesse caso, é um caso muito específico, ok? E um caso em que, nitidamente, a queixa não prospera, embora haja existência típica. Existe a existência típica, o fato existe, mas a queixa está equivocada formalmente. Veja, a qualificação é totalmente incorreta, a narrativa é incompleta, a tipificação, ou seja, a qualificação do tipo penal é equivocada. Nesse caso, em um caso muito específico, é possível que o Ministério Público repudie a queixa e assuma a qualidade de parte. Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Beleza. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, o Ministério Público vai atuar novamente como fiscal da lei, né? E ele vai, não sendo o caso de aditamento de repúdio, ele deve opinar pelo recebimento da queixa. Ok. E quais são esses requisitos da queixa? Além de todos aqueles requisitos gerais de toda ação penal, né? Deve obedecer lá aos aspectos do artigo 41 e todos aqueles requisitos formais. Só que há um adendo, tá? Qual que é? Deverá o Ministério, a parte, ter na procuração, quando ela vai juntar a procuração, deve o advogado, nos poderes, especificar, isso está no artigo 46 do Código de Processo Penal, especificar tudo o que ele vai trabalhar. O que isso significa? Ele deve dizer, especialmente para oferecer queixa-crime em face de fulano de tal, em razão de tais e tais condutas descritas no artigo X, Y e Z, tendo em vista que no dia 2 de abril de 2020, o fulano ofendeu a honra ao dizer tais e tais palavras. Ou seja, é preciso uma narração, embora resumida, mas uma narração do fato que você vai
postular. Então, a procuração precisa ter poderes específicos com a narração dos fatos. Artigo 46. Isso é um dos requisitos para a queixa. Tá? Tudo bem? Além disso, né, nos seus pedidos, o que você pode pedir na sua queixa? Você pode pedir a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. É o único momento em que isso existe no processo penal. Porque nas ações penais privadas isso não existe. Por quê? Não há custas na ação penal pública. Não existe custas na ação penal pública. Na ação penal privada, sim, há custas. Desde que não no juizado especial criminal, tá? Mas existe. Você pode pedir também a reparação dos danos e já fixar um quanto indenizatório. É possível. Tem que apontar um valor da causa, por quê? Porque tem custas, né? E quando você não tiver um valor da causa, que seja um valor estipulado, associado com os fins indenizatórios ou meramente um valor da alçada. E poderes especiais. Desculpa, não era artigo 46, era artigo 44, tá? Perdão. Deverá também conter os poderes especiais, tá? Tudo aquilo que eu disse, a narração fática, etc, etc. Tudo bem, pessoal? Sim. Isso aqui não cai, tá? Isso aqui é matéria para o próximo ano. Mas as hipóteses em que vamos trabalhar ali com as extinções da punibilidade. Então, eu não vou poder oferecer uma queixa se houver decadência, renúncia, perdão ou perempção. O que é cada um deles, gente? A decadência é a perda do direito. Quando que isso é manifestado numa ação penal privada? Quando, dentro do prazo de 6 meses do conhecimento da autoria do fato, eu não exerço a minha possibilidade de ação. O que isso significa? Gente, vocês sabem que prazo decadencial tem a ver com prazo de perda do direito de ação, né? Na ação penal privada, eu tenho a possibilidade de oferecer a minha queixa em 6 meses. Então, vamos supor que eu fui vítima de um crime contra a honra. E jogou na internet na semana passada, alguém jogou na internet na semana passada, diversos dizeres ofendendo a minha honra. Eu só fui tomar conhecimento de quem fez isso, porque ele usou um perfil fake, só fui tomar conhecimento de quem fez isso ontem. Logo, o prazo decadencial do meu direito começou ontem. E não na semana passada, que era quando, de fato, o fato ocorreu. Tá? Então, para o exercício da minha ação penal privada, eu tenho 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Tá? Passou-se esse prazo, eu não posso mais intentar a minha queixa. Tá bom? Isso só existe para ações penais privadas. E nesse caso, a contagem do prazo é diferente, né? A gente começa, por exemplo, eu tomei conhecimento no domingo e recairá e eu excluo o último dia. Mas isso não importa para vocês para fins de matéria. Vocês entendem decadência? Sim. Então, vou prosseguir. E a renúncia? A renúncia é um ato, logicamente, unilateral. Eu não preciso do aceite de nada.
que é a renúncia? Eu deixo de exercer a minha possibilidade de ação. Normalmente, a renúncia ela é representada quando eu perco o meu prazo decadencial. Eu perdi o meu prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria e eu renuncio ao meu direito de ação. Ato unilateral, tá? Então, eu transcorri o prazo de 6 meses e não ofereci a minha queixa, tá? Não preciso do aceite de ninguém. Eu simplesmente deixo de oferecer a minha queixa. É a tal da renúncia, tá? Ela pode ocorrer de forma expressa, inclusive, quando eu manifesto, eu posso eu mesmo manifestar, o que é meio sem sentido, né? Ou de forma tácita. Isso aqui é mais relacionado com... Esses slides aqui são mais relacionados com a matéria do Estado Especial Criminal, que eu não vou falar agora, senão vai confundir vocês, tá, gente? Perdão, tá? O perdão é diferente da renúncia, porque o perdão é um ato bilateral. Eu preciso do aceite. Aqui, o perdão ele é manifestado quando a gente faz um ajuste entre as partes. Nada mais é do que uma desculpa, né? É um ato bilateral. Eu preciso do aceite. Então, nesse exemplo que eu dei, que eu fui ofendida lá nas redes sociais, se eu vou perdoar, eu preciso que a outra pessoa aceite. Se ele me pediu desculpa, eu preciso aceitar as desculpas. Então, é um ato bilateral. E é uma manifestação expressa, tá? E pode ocorrer em qualquer momento do processo. Vamos supor que o cara que me xingou peça perdão. Eu preciso aceitar. É um ato bilateral, tá? Da mesma forma, se eu quero perdoar, pode ser que o perdão surja de minha livre, espontânea vontade. Eu quero perdoar. O outro também precisa aceitar que eu o perdoe. É meio sem sentido, mas faz lógica, porque ele mesmo pode querer que a ação penal continue. Se ele quer que a ação penal continue e que no final das contas, para ele seja mais vanglorioso, que ele receba uma absolvição, ele tem que saber que o perdão gera a extinção da punibilidade. Desculpa. Pode ele querer o seguinte: não, já que você fez ação penal contra mim, eu quero que até o final a gente tenha ação penal. Então vamos supor, a Giovana que foi lá e me xingou. Eu quero perdoar a Giovana. Só que a Giovana tem que aceitar que eu a perdoe. Porque ela pode também querer que a ação penal continue. Tá? Então, observem que é um ato bilateral e recíproco. Independentemente de quem dê início ao perdão, a outra parte tem que aceitar. Tá? Então, observem. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, a outra parte tem que ser intimada a dizer, no prazo de 3 dias, se aceita. E só produzirá seus efeitos até o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, significa que não existe efeitos após, tá? Por quê? Porque após o trânsito em julgado, o que vai acontecer? Extinção da punibilidade. Tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Sim, professora. É importante também a gente dizer que o perdão, ele só existe para ações penais privadas, originárias ou personalíssimas.
Não existe para ações penais privadas subsidiárias à pública. Por quê? Porque a ação penal privada subsidiária da pública, ela é essencialmente uma ação penal pública. Então, não há possibilidade de perdão em uma ação penal pública, ainda que tenha sido oferecida por queixa, no caso de ação penal subsidiária, tá? Existe perdão presidencial? Eu não sei se você está querendo dizer o indulto, que é o que normalmente se considera o perdão presidencial, que é quando existe uma... o André perguntou, existe perdão judicial? Não? Eu não sei se você está querendo dizer a respeito do indulto, que existe em fase de execução, em que alguns tipos de crime e alguns tipos de pessoas, acaba tendo a extinção da punibilidade pelo indulto. Isso acontece sempre nos dias 25 de cada ano. Não é um ato obrigatório do presidente da República, mas ele pode. Por exemplo, a pessoa cumpriu 1/6 da pena, não tem gravidade, e para pessoas, mulheres com filhos de 12 anos, sei lá. E aí o próprio presidente ele pode emitir um decreto de indulto, né? Ou, por exemplo, esse ano eu vou perdoar as pessoas que estão presas cumprindo pena ou estão em liberdade cumprindo pena, já estão em regime semiaberto e elas já cumpriram 2/3 da pena. Isso é o que se fala de indulto, né? Isso exige em fase de execução de pena, tá? E é uma possibilidade em que é um ato unilateral do governo e eles pedem esse indulto, que é o chamado perdão de indulto, tá? Não sei se é isso que você está querendo me dizer, mas existe aí, é isso que você quer me dizer? Ou você quer me dizer a possibilidade de o presidente ser uma vítima de um crime de uma ação penal privada e ele perdoar? André? Porque nessa segunda hipótese, em que o presidente ele é vítima de um crime de ação penal privada, ele pode. Mas aí, observem, é muito raro em que o presidente da República tenha uma ação penal exclusivamente privada. Porque a grande maioria dos crimes, por exemplo, o crime contra a honra do presidente da República, quem vai intentar é o próprio ministro da Justiça, tá? Mas são coisas distintas. Achei que por chamarem de perdão presidencial, poderia o presidente perdoar um crime mais grave. Não, então, é o que acontece, é o famoso indulto, sabe? O indulto acontece em fase de execução. Tá? Mas, eventualmente, se o presidente da República for vítima de um determinado crime cuja ação seja intentada por queixa, seja uma ação estritamente privada, ele poderia também perdoar. Mas daí é uma outra coisa, né? Então, vamos lá. Perempção. O que é a tal da perempção? Perempção é o processo... Alguém sabe o que é isso em processo civil? Para a gente poder fazer uma comparação? É perda do direito. Isso. Não lembro o resto. É perda do direito por causa de direito. Um negócio assim. É a perda do direito. A diferença entre decadência e perempção é que a decadência você perde o direito de ação e a perempção é a perda do direito de processo.
É isso. Então, por exemplo, se o processo é iniciado por alguém que não tenha legitimidade para isso, o processo está perempto, né? Então, a perempção é uma espécie de sanção processual imposta ao querelante, mediante a constatação de atos de inércia na condução do processo. Então, por exemplo, precisou-se que o Ministério Público, como fiscal da lei, atuasse no processo. O que isso significa? Significa que a parte perdeu o seu direito ao processo. Isso aconteceu por quê? Porque foi uma sanção. Da mesma forma como na decadência você ficou inerte no seu direito de ação, a perempção acontece se você perde o seu direito ao processo. Seja porque você ficou inerte, seja porque você fez alguma cagada no processo e precisou, eventualmente, que o Ministério Público atuasse. Tá? Mas isso, observe, só vai acontecer perempção nas ações penais privadas, tá, gente? Então, veja, quando que pode acontecer? Quando o querelante deixar de promover seu mandamento por 30 dias seguidos. Então, falta de impulso na prática. Também pode acontecer não por uma sanção, mas pode acontecer por um falecimento ou, sobrevindo sua incapacidade, não comparecer no seu juízo para o prosseguimento no prazo de 60 dias os seus representantes legais, os seus sucessores, né? Outros dois exemplos é quando ele deixa de comparecer aos atos em que devia comparecer. E, sendo pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar seu sucessor. Então, vamos ver que tem uma sentença lá de falência ou tem uma sentença de extinção da personalidade jurídica, né? E pode acontecer que nessa extinção da personalidade jurídica não haja nenhum sucessor, tá? Olhem que eu coloquei a observação. Não há perempção em processo iniciado por ação penal privada subsidiária da pública. A mesma coisa que eu falei lá atrás. Por quê? Porque a ação penal privada subsidiária da pública, ela é naturalmente uma ação penal pública. Até aqui, tudo bem? Sim. Então tá. Gente, então a gente viu aqui a ação penal, mas é importante a gente ver agora que a gente viu a ação penal, sabe do seu começo, sabe dos seus requisitos. Agora a gente vai ver como é desencadeado, né? Espera aí. Agora eu tô pegando outro slide, tá, gente? Eu tô baixando aqui, tá? Aqui, ó. Slide novo. Conseguem ver? Conseguimos. Beleza. Então, gente, isso daqui é bem facinho. Em meia hora a gente consegue conversar, talvez até menos, tá? Processo e procedimento. Bom, a gente viu o que é uma ação penal,
né? Ação é um movimento corporal, quando a gente trabalha com direito penal, né? Ação, movimento corporal voluntário, né? Na matéria de processo penal, isso também é semelhante, porque a ação continua sendo um movimento. É o início, né? Então, a ação penal é o movimento inicial, é o pontapé. E processo? Processo, ele é o instrumento pelo qual eu pego aquela pretensão acusatória deduzida na inicial e caminho para chegar o quê? Ao provimento final. Ou seja, o processo penal é um instrumento pelo qual existe o exercício da jurisdição. Esse caminho é o processo penal, tá? Então, o processo penal é o meio pelo qual o poder jurisdicional é exercido mediante a postulação daquela pretensão acusatória feita pelo ente ministerial ou pelo ofendido em uma ação penal privada e caminha a um provimento final. Tá? Então, vamos ver o que o Pacelli disse, ó. Processo é um instrumento por meio do qual se manifesta a jurisdição, devendo ser encarado sob o prisma de sua finalidade, qual seja, provimento judicial final, com uma solução de controvérsia, e a concretização da atuação do direito. O Ari Lopes vai dizer, processo remete à existência de uma pretensão acusatória deduzida em juízo, frente a um órgão jurisdicional, estabelecendo situações jurídico-processuais dinâmicas. Então, isso que é o processo. Veja como é diferente da ação. A ação é aquele movimento inicial. O que é a ação em si? A ação é o exercício da pretensão acusatória. É você pegar aquela pretensão acusatória e a deduzir em uma queixa ou em uma denúncia. Isso é a ação. Agora, o processo é você pegar o órgão jurisdicional e exercendo pelos mecanismos dos atos processuais, exercendo pelo mecanismo judicial através daquela pretensão acusatória, por meio daquilo. Tudo bem? Conseguem diferenciar uma ação de um processo? Pessoal? Oi? Sim. Ah, então tá. Aí eu trouxe aqui alguns conceitos, né, de natureza jurídica. Tem a tese de Bullough e Goldschmidt, em que o processo não seria uma relação jurídica. Bullough vai dizer que processo é uma relação jurídica, que processo seria algo estático. Já Goldschmidt vai dizer que não, que processo é dinâmico. E que o processo ele não é algo que já começa com um entendimento fixado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente já tem concepções, quando a gente já tem pré-juízos. O órgão jurisdicional, quando ele vai receber aquela pretensão acusatória, ele não pode já ter pré-juízos. Porque senão ele torna o processo algo estático e não dinâmico. A ideia do processo ser dinâmico é fazer com que as peças processuais, ou seja, as partes, se movimentem. E em cada situação isso mude. Então, é muito mais do que uma relação jurídica, é uma situação jurídica. Tá? Então, quando a gente verifica que existe uma relação entre direitos e deveres, não se pode negar que existe uma relação jurídica. Mas isso é pouco, considerando que a situação modifica de acordo com aquilo que é produzido.
Então, a ideia de trazer o processo como uma situação jurídica é você trazer uma dinâmica entre as fases processuais, tá? Então, aqui eu trouxe o processo como situação jurídica, que em resumo é basicamente isso que eu disse, tá? Leiam isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma parte que eu mesma extraí desses livros, tá? Ok, gente. E procedimento? Se eu tô falando que ação é o exercício da pretensão acusatória e que processo é você manifestar por meio de um órgão jurisdicional a pretensão acusatória e chegar a um provimento final, ou seja, o caminho, procedimento é o meio em que o processo se desencadeia. Pensem que procedimento são as pedras que estão no meio do caminho daquela trilha que você vai seguir. Você está fazendo uma trilha, tá? E lá na trilha existem as pedras, as árvores, os gravetos. O caminho da trilha é o processo. Mas as pedras que você está encontrando, os gravetos, as árvores, são o quê? Os procedimentos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, ao depender de um procedimento, a gente vai adotar certos ritos diferentes de outros. Por exemplo, se eu estou com uma pedra no meio do meu caminho, a maneira como eu vou tirar essa pedra é diferente da maneira como eu vou tirar uma árvore. Embora no caminho, no final, eu chegue ao topo lá da minha montanha, ou sei lá, uma cachoeira, ou seja, que eu chegue a um provimento final, o meio pelo qual eu chego pode ser diferente. Então, o procedimento, gente, é a união, a maneira como vai se exteriorizar o processo. Então, o procedimento é a sequência de atos processuais independentes e ordenados que materializam e exteriorizam o processo penal. Tá? E a depender de alguns casos, a gente terá um procedimento mais célere do que outro. Por quê? Porque os ritos, ou seja, a maneira como eu vou tirar aquela pedra, ou aquele graveto, ou aquela árvore, são diferentes. Tudo bem aqui, gente? Consegue entender isso? Por enquanto, sim, professora. Então tá. Então, beleza. Sabendo disso, a gente precisa saber quem que vai atuar nesse caminho, nesse processo, né? Então, os sujeitos processuais. Existem sujeitos necessariamente imparciais e sujeitos necessariamente parciais. O sujeito imparcial é o juiz e o jurado. Da mesma forma como a gente deve incluir quem? Os peritos e intérpretes da justiça. Não o perito que você, parte, contrata, mas o perito nomeado pelo juiz, que o juiz contrata. Ele obrigatoriamente deve ser imparcial. Parcial deve ser, portanto, o Ministério Público, o querelante, que é quem oferece a queixa, e, logicamente, o acusado. Da mesma forma como o assistente da acusação e o assistente técnico. Né? Então, o assistente da acusação é aquele em que a vítima nomeia para auxiliar a acusação, e o assistente técnico é quem tanto a acusação
quanto a vítima podem nomear, podem contratar, mediante, sei lá, pagamento, sei lá o quê, podem contratar para fazer a perícia de determinado ato do processo. Então, são coisas bem diferentes, tá? O assistente técnico, por exemplo, o perito da justiça e o assistente técnico das partes, tá? E veja, quanto mais parcial for o Ministério Público e a defesa, mais imparcial será o juiz. Porque ele terá duas pretensões conflitantes que brigam em igual peso. E a gente sabe que, via de regra, não tem igual peso a acusação e a defesa. Por isso que a defesa ela precisa ser muito parcial. Ela precisa ser o tempo inteiro com uma carga argumentativa tão forte, uma carga de atuação tão forte, que fique em pé de igualdade com o Ministério Público. Porque já é muito difícil a defesa ficar em pé de igualdade com o ente ministerial, porque esse é um ente do Estado. Então, a ideia é que a gente consiga deixar muito parcial a defesa e muito parcial o Ministério Público, para que as cargas e os pesos entre eles sejam iguais. E, no final das contas, recaia ao juiz valorar dois pesos argumentativos. Isso seria o ideal. Isso seria o que a gente espera de um processo penal. Infelizmente, não é o que acontece na grande maioria dos casos, né? Então, o juiz, logicamente, é um sujeito imparcial, né? Possui garantias, a exemplo da vitalicidade, a exemplo da inamovibilidade, é difícil falar isso rápido, né? E da irredutibilidade de subsídio. São fatores que fazem com que, não que os tornem a ideia, né? Essa é a ideia, né? Não é o que acontece. Mas a ideia era que esses fatores não o tornassem um deus ou semideus. Era que simplesmente os tornassem como meios para que ele pudesse simplesmente se preocupar com o exercício jurisdicional. Portanto, ele não deveria ficar preocupado, né, em irredutibilidade de salário. A ideia é que ele não fique preocupado com isso e que ele exerça o seu papel. Então, por isso, exatamente por ter tanta responsabilidade, é que o legislador constitucional o trouxe essas garantias. São deturpadas, evidentemente, mas a ideia dessas garantias é que ele pudesse exercer o seu mandamus da melhor forma possível. E os seus impedimentos, olhem só, existem vários impedimentos. Como ele não pode exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Teoricamente, juiz não pode atuar em mais de uma faculdade. Curioso, né? Normalmente. Então, juiz não pode ter o quê? Ele não pode ser o quê? Ele não pode ser empresário. Ele não pode ser político. Ele deve exercer apenas um cargo. Ele só pode exercer o cargo jurisdicional, salvo uma de magistério. Ele não pode também receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Seria crime, né, gente? A gente sabe que é crime. Também não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Não pode exercer a advocacia. Claro, desde que é aquela antes para cumprir o seu período de 3 anos para o exercício disso, né? Mas, veja que ele só vai poder exercer a advocacia decorridos 3 prazos do seu afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, ele pede a exoneração, ele tem que ficar 3 anos no limbo, tá?
Então, são mecanismos para garantir a imparcialidade do juiz. Os impedimentos, as incompatibilidades e a suspeição. Aqui é a parte importante da matéria, né? Impedimento. Existem duas formas de impedimento. A imparcialidade objetiva e a imparcialidade subjetiva. A imparcialidade objetiva é aquela em que não precisa de argumento nenhum, sabe? Não precisa de nada. Simplesmente ele estará imparcial, ou seja, consequentemente, impedido de atuar, se tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, se o seu filho atua no processo, seja até como perito, o juiz não pode atuar. Tá? Não pode atuar o seu cônjuge, não pode atuar ninguém e nenhum ator do processo. Não é só o advogado, não é só o ente ministerial, até a autoridade policial. Tá? Isso é objetivo, não precisa de prova nenhuma. Como que isso acontece? Lógico, a gente vai precisar dizer, né? Alguém vai precisar dizer que ele está impedido. Mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa de um acervo probatório. A gente simplesmente pega lá a certidão de nascimento e pronto, né? A gente não precisa de muito mais do que isso, tá? Da mesma forma que se ele tiver funcionado como juiz de outra instância, quando ele já se pronunciou sobre a questão de fato ou de direito. Se ele próprio ou seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Tá? Já a imparcialidade subjetiva, o juiz ele deve se dar como imparcial. Veja que a imparcialidade objetiva, ela não precisa de nada. Por quê? Porque ela é algo escancarado. A gente está falando de uma relação escancarada, a gente está falando aqui de parente consanguíneo. A gente está falando aqui de pai e mãe, a gente está falando aqui de cônjuge, igual o nosso ex-ministro Sérgio Moro gostava de dizer, né? Então são coisas escancaradas. Ele não pode atuar. Não pode atuar, não precisa de grande acervo probatório, ele simplesmente não pode atuar. Ele está proibido. Agora, a imparcialidade subjetiva, que vai levar à suspeição, tá? Que leva à suspeição, ele pode se dar como suspeito. Mas, se ele não fizer, poderá uma das partes dizer, desde que for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Então, aqui a gente não está falando aqui de um aspecto objetivo. Aqui a gente vai precisar dizer que é um amigo íntimo ou inimigo. Ou seja, se o próprio juiz não se declarar como suspeito, alguma das partes pode arguir. Então, ele vai ter que provar que é amigo íntimo ou inimigo. Se, no caso de cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, então vamos supor, eu tenho um filho, eu sou magistrada, e eu tenho um filho que está respondendo a um crime de corrupção. E chegou para mim um crime de corrupção com mesmas teses em que haja controvérsia. Então, a minha tese para resolver é que eu estou discutindo ali a questão de denúncia genérica em um crime de corrupção. Agora, esse é o meu filho. E eu recebo um processo discutindo o crime de corrupção, alegando também denúncia genérica. Você acha que eu vou ser
imparcial para julgar esse caso, sendo que meu filho está respondendo para um processo de igual similitude? Logicamente que não. Em face disso, eu posso me declarar como suspeita ou simplesmente uma das partes provarem, e aí eles vão ter que provar essa matéria de suspeição. Tá? Ou, se ele, seu cônjuge parente consanguíneo, é uma afim até 3º grau, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Então, eu estou julgando um processo, tá? Em que eu estou julgando um processo em que meu cônjuge, ascendente, consanguíneo, afim, estão sendo julgados. Ou, se tiver aconselhado em qualquer uma das partes. Já viram alguma situação parecida aqui? Quando tiver aconselhado qualquer uma das partes? Já viram algo acontecer nos últimos anos? Não, né? Também não. Julgamento do Lula? Não, não, claro, mas não só no Lula, né? No caso geral da Lava Jato. Lembra daquelas conversas em que o Moro falou pro Dallagnol fazer uma denúncia apócrifa? Sim. Então, ele aconselhou, né? Isso é um conselho. Aí eu até lembro que eu briguei muito com uma amiga minha, que era irmã de um cara do MPF. E aí eu falei que eu achava um absurdo tudo isso que estava acontecendo, que ele deveria se declarar por suspeito e tal. E aí ela me disse, tá, até parece que advogado não vai em gabinete despachado. Eu falei, vai? Claro que vai. Lógico que vai. Isso não é errado. Agora, o que não pode é o juiz aconselhar o advogado. Inclusive, essa sorte eu nunca tive. Ninguém nunca ficou me aconselhando. Agora, se o magistrado aconselhar uma das partes, sendo o Ministério Público ou a defesa, aí já não dá. Despachar com o juiz e conversar sobre o processo é, inclusive, um dever seu como parte. Você deve conversar com o juiz, você deve fazer o seu papel. Agora, o que não dá é para o juiz aconselhar. Para o juiz dizer, faça isso, faça aquilo. É melhor você... Aí não dá. Aí, nitidamente, é uma hipótese de suspeição. Tá? Então, da mesma forma, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer uma das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, aqui, gente, a diferença de um impedimento para uma suspeição é que o impedimento... Exatamente. Vocês viram ali que o André falou, né? É um absurdo. Mas o que mais acontece é o juiz ficar trocando ideia com o MP. Não, o tempo inteiro. Isso, na verdade, só salienta mais a hipossuficiência do acusado, né? O acusado é super hipossuficiente, muito em razão disso. E é muito errado, né? Isso acontece muito. Tanto é que, às vezes, as salas são até iguais, são até parecidas, né? Uma do lado da outra, as salas. Eu digo que é lógico que eles vão conversar, é lógico que eles vão se aconselhar. O conversar, tudo bem. Não é errado. A parte tem que conversar com o juiz para fazer valer a sua controvérsia. O que não dá é para que o magistrado assuma esse posto e aconselhe. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Engraçado, para a defesa isso não acontece. É muito engraçado, né? Enfim. Então, são hipóteses de suspeição. A suspeição, gente, a gente diz que é uma imparcialidade subjetiva. Por quê? Porque hoje o juiz pode fazer. Mas se ele não fizer, as partes podem alegar, só que elas precisam provar. Não é um aspecto objetivo. Aqui a gente precisa de um procedimento à parte, a gente vai fazer em autos atensos, fazer um procedimento à parte para funcionar e fazer todo o acervo probatório dessa suspeição. Já o impedimento, não.
O impedimento, que é a imparcialidade objetiva, o juiz ele está proibido. O que isso significa? Que a suspeição, se ninguém fala nada e nem o juiz fala nada, o processo segue o seu rumo. Já no impedimento, não. No impedimento, ele está proibido de atuar. Conseguem diferenciar isso, gente? Sim. Sim, Pro. Agora, a incompatibilidade é quando a gente tem também uma proibição, só que em aspectos mais específicos a relação de parentesco entre integrantes de órgão colegiado. A gente não está falando aqui de integrante a gente não está falando aqui de parentesco com partes. Aqui a gente está falando de integrantes de órgãos colegiados. Então, não pode atuar no mesmo órgão colegiado um parente. Então, lá na primeira Câmara Criminal, eu não posso ter um desembargador que é a esposa do outro. Por quê? Porque é lógico que eles, se forem julgar os processos, eles vão ter uma possibilidade grande que eles atuem da mesma forma. E aqui a gente vai violar a imparcialidade também. Então, gente, é claro, tá? Isso a gente já vai saber na próxima matéria de quarta-feira a respeito de nulidades. Então, para a jurisprudência, qualquer uma dessas hipóteses gera nulidade absoluta, porque presume a imparcialidade do juiz. A maneira como a gente vai exercer essa prova é que vai diferenciar. Mas, em ambos os casos, existem nulidade absoluta, tá? E nulidade absoluta, ela não pode ser convalidada. Ou seja, ela gera nulidade de todos os atos do processo a partir do momento que procedeu aquela nulidade. Então, se isso aconteceu em sede de sentença e já está em recurso especial, tudo a partir da sentença será nulo. Os atos anteriores não, mas tudo que aconteceu a partir da sentença será nulo, tá? Isso é nulidade absoluta. Pode ser arguida a qualquer tempo, em qualquer momento, tá? E o Ministério Público, né? Ministério Público, qual seria a natureza dele? É um órgão do Poder Judiciário, um órgão do Poder Executivo ou é uma função essencial à administração da justiça? Bom, existe uma discussão absurda sobre isso, não existe muita coisa consolidada. Mas o que a gente pode dizer aqui no processo penal é que ele tem duas funções. Uma, atuar como parte interessada e como fiscal da lei, né? Então, no processo acusatório, considerando a estrutura dialética, ele atua como parte interessada. Mas ele pode, sim, em alguns casos, em especial nas ações penais privadas, atuar como fiscal da lei. Tá? E pode acontecer, em alguns casos, no que for aplicável, a uma extensão aos impedimentos e suspeição. Veja o que diz o artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ascendente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, e a eles se estendam, no que for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e ao impedimento dos juízes. Sim, porque aqui a gente quer muito mais fazer prevalecer a imparcialidade não do órgão ministerial, mas do juiz. Tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim. Bom, acusado e... Peraí. Acusado e defensor. Bom, o acusado, logicamente, tem direito à defesa técnica e o que isso significa? Que se ele não tiver condições financeiras ou simplesmente quiser, porque pode ser que ele seja um rico e mesmo assim tenha direito a advogado público ou defensor público ou dativo. Não é a falta de
recursos financeiros que geram a possibilidade de atuação da Defensoria Pública ou do defensor dativo, mas simplesmente se ele não tiver assistido. Veja que há casos em que existe o sujeito que está indefeso. O sujeito em que tem um advogado que não apresenta recurso, um advogado que não se manifesta, um advogado que não vai na audiência. Nesse caso, o próprio juiz, ele pode considerar o acusado indefeso, mesmo sendo o cara podre e rico. E lá nomear um defensor público ou um defensor dativo. O que isso significa? Que ela é indisponível. E nesse caso, o defensor não tem direito à imparcialidade, tá? Todo mundo tem direito a um defensor. Se não tiver ou tiver sido mal assistido, tem que colocar a Defensoria Pública em atuação ou um defensor dativo. Qual que é a diferença? A Defensoria Pública é um órgão do Estado, né? E o defensor dativo é um advogado em que o juiz vai nomear. E o assistente de acusação? O assistente de acusação é uma figura facultativa. Então, eu sou vítima de um crime e quero que alguém me auxilie o Ministério Público na atuação. Então, a ideia é que colabore com a justiça. Em especial, para fins de que eu, como vítima de tal processo, possa ser vitoriosa em uma condenação do réu. Da mesma forma, quando eu tenho interesses patrimoniais em jogo. Vamos supor que eu fui uma vítima de estelionato. E eu tive ali um prejuízo financeiro de, sei lá, R$1 milhão. E eu quero a atuação de um assistente de acusação para que ele ajude com que a acusação tenha êxito, para que no final das contas eu consiga ser ressarcida. Então, eu tenho interesse patrimonial de obter o interesse executivo e tenho interesse em colaborar com a justiça. Não vai caber nas ações penais privadas, lógico, porque aqui quem atua é o próprio ofendido, né? Então, não há atuação em ações penais privadas. Também não há atuação em recursos exclusivos da defesa, que é o caso do HC e revisão criminal. Tá? Não é matéria de vocês, mas só para fim de curiosidade, o HC e revisão criminal são ações exclusivas da defesa. Tá? Momento. Há uma discussão, eu até coloquei que não cabe no inquérito, tá? E, em verdade, ainda não cabe no inquérito. Mas o que existe? Existe uma possibilidade de que a defesa não necessariamente habilite um assistente de acusação, mas que ela peticione. É possível que a acusação, a vítima, exerça sua acusação, embora não na figura de um assistente de acusação, mas que a vítima peticione nos autos. É possível. Tá? Então, hoje é mais aceito isso no inquérito policial. Até vou colocar essa ressalva antes de postar para vocês, tá? E é isso, gente. Aula que vem, a gente vai conversar, embora de uma maneira não tão específica, porque isso é matéria mais do ano que vem, mas a gente vai conversar sobre procedimento ordinário, né? Então, só para a gente saber as fases de um processo. E, conjuntamente, a gente vai trabalhar também com as nulidades. Ah, professora, é muita coisa? Não é, porque as nulidades, elas são analisadas casuisticamente, então a gente não vai trabalhar com todas as espécies de nulidades, mas a gente vai trabalhar com a teoria geral das nulidades, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Porque as dúvidas mais da matéria aqui, as dúvidas relacionadas à aula de hoje, as dúvidas relacionadas às aulas anteriores, aí eu queria que a gente conversasse na quarta, tá? Que daí a gente vai pegar um tempo para tirar só as dúvidas.
Pessoal? Acho que nenhuma por enquanto, professor, em relação à matéria de hoje. Da minha parte não também, prof. Acho que ficou bem explicadinho. Eu vou até dar uma revisada depois de novo nos slides, daí dá pra dar Então, uma façam ampliada. peguem as aulas passadas, vão anotando tudo, e na quarta a gente tira algumas dúvidas, tá? Tá, pode ser. Beleza. Bom, então tá, gente. Um beijo para vocês. Boa aula, bons estudos. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Ok, professora. Tá bom, prof. Obrigado, Pra tchau. vocês. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Beijão.